Oi, gente, tudo bem? Aqui chove, são quase 10 horas da noite e eu resolvi fazer esse vídeo, principalmente baseado a partir de um vídeo que foi feito basicamente para mim. Eu entrei num canal do YouTube para ver determinadas coisas e fiz um questionamento para o dono do canal a respeito dos equipamentos que ele estava usando. Nada a ver com narração, nada a ver com audiobook e outras coisas que eu estou procurando. E eu fiz o questionamento e ele resolveu responder a este questionamento, porque acabaram sendo várias perguntas, né, que eu acabei fazendo no post. Ele resolveu responder em vídeo, né, que seria mais fácil responder em vídeo do que estar escrevendo. Eu recebi um questionamento de um inscrito, né? De uma postagem que eu fiz na comunidade. A postagem era sobre o lixeiro que estava indo ao ar, o lixeiro do Ray Bradbury. E aí ele me fez um questionamento e eu respondi para ele. Mas eu acho que o questionamento dele serve para todo mundo, né? Para todo mundo que tem interesse em narração, né? Então, eu vou estar lendo o questionamento, a pergunta que ele fez, e, ao mesmo tempo, passando para vocês a resposta que eu dei para ele, tá? Então, é mais ou menos isso aqui que ele me perguntou. Ele me perguntou o que eu considero como equipamentos necessários para fazer uma boa narração. Tipo, microfone de qualidade, etc. Se eu tenho tudo ou falta algo, tá? A resposta que eu dei foi o seguinte, que são muitas coisas, né? São várias coisas. Mas para uma boa narração, antes de qualquer equipamento, é gostar de ler e ler em voz alta. Saber ler e ler em voz alta. Eu acho que isso é a primeira coisa. E eu já havia falado isso antes em algumas lives por aí, né? Em relação aos equipamentos, né? E isso envolve equipamento envolve desde se tu está usando um notebook, se tu está usando um celular, se tu está usando o PC, né? E os softwares, né? Os programas que a gente utiliza para fazer a narração, né? E, claro, eles ajudam a melhorar a nossa narração. Como eu disse, eu já falei em muitas lives, o equipamento vai variar de acordo com aquilo que a gente se propõe a fazer. Claro que um bom microfone ajuda, claro, né? Quanto melhor o microfone, melhor, né? Mas também não podemos ficar presos a isso. Uma boa acústica ajuda também, né? Estar num ambiente livre de maiores ruídos, né? De muitos ruídos, ajuda, né? Bons plugins ou VTS, como eles chamam esses plugins, né? Tem VTS 2, tem VTS 3, né? Ajudam também. Mas eu acho que também tem a coisa de, assim, se a gente não estudar, não procurar saber para que eles servem e saber utilizá-los, de nada vão servir.
eu tive e tenho alguns equipamentos que me ajudaram muito, muitíssimo. Teve alguns que eu me desfiz porque eu não conseguia entender, não conseguia saber usá-los. E quanto a isso, eu falo de microfones, de placas de som, de, sabe, um monte de coisa que, de repente, a gente vê outras pessoas usando e elas sabem usar e comigo não funcionou, porque eu não sabia usar, não, sabe, mesmo vendo os tutoriais. Mas eu fico me perguntando se realmente, por exemplo, conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai vendo que sempre vai faltar alguma coisa. Sempre falta alguma coisa, né, para melhorar, né? Sempre falta. Conforme a gente vai vendo o áudio que a gente tá fazendo, a gente vai vendo que pode melhorar. Tem aquele ruidinho que a maioria das pessoas não escuta, mas a gente escuta e aquilo incomoda e a gente quer melhorar, a gente quer diminuir o nosso trabalho, principalmente na pós-produção. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, né, para que serviria, sabe, eu, de repente, estar comprando mais um equipamento, mais alguma coisa para que o produto final fique melhor. Se eu saberia utilizar, se eu não estaria gastando dinheiro assim, à toa. Eu não tenho um estúdio profissional. O que eu tenho é esse, ele não é um estúdio profissional, ele não é totalmente a prova de som, né? Mas ele está me servindo, né, para o que eu estou me propondo, para as gravações dos audiobooks. Claro que eu gostaria de ter um estúdio profissional onde não ficasse todos os equipamentos juntos, né, que eu pudesse ter uma cabine só com o microfone e o monitor e o computador ficasse de fora, né, que os sons externos não atrapalhassem, né? Mas o que eu tenho aqui, esse 2 metros de comprimento por 1,80, quase um 2x2 que eu tenho aqui, né, com essas espumas em volta, a porta que não é uma porta de estúdio, não é hermeticamente fechado, me serve. Então, assim, poderia ser melhor? Poderia, tá? Eu gostaria de ter um editor de som, já disse isso várias vezes também, que soubesse mexer adequadamente nos meus áudios, né? Infelizmente, eu não tenho como pagar um. Principalmente um que esteja em sintonia com o trabalho que é desenvolvido, né? Que tenha paciência de escutar os áudios, que tenha a subjetividade, a sensibilidade de entender o que eles significam, que mensagem eles querem transmitir. Gostaria que ele fizesse os cortes, que ele colocasse adequadamente os plugins, né, para melhorar a voz, né, para melhorar a ambientação, né, que usassem adequadamente, que ele usasse adequadamente os VTS. A Salomé tá chorando aqui na porta porque quer entrar, entendeu? Então, assim, eu escuto e não vou deixar ele entrar agora. Né? Então, assim, eu queria, né, que ele pudesse colocar uma sonoplastia adequada e um som de fundo que fosse adequado, né, à narração, ao que está sendo contado, ao que está sendo dito. Ela entrou, a danada, né? Entrou, né? Entrou. Tá aqui, né? Então, assim, eu não tenho.
eu não tenho, então eu mesmo passo. Muitas vezes, como vocês podem perceber, tem áudios que não tem nenhum som de fundo. Não tem nada de fundo. Vem, Salomé, vem cá. Porque ela aqui, ó. Sempre ela quer aparecer, né? Então, assim, como eu já disse também uma vez, ou várias vezes, tem um amigo que é podcaster, que é contador de causos, né? Que ele grava os áudios dele dentro da cabine do caminhão dele. Ele é caminhoneiro. A cabine do caminhão serve como um estúdio para ele, né? Então eu acredito que quando ele vai narrar, quando ele vai fazer o áudio dele, ele está à noite parado, né, em algum lugar, e ele se fecha dentro da cabine, pega o celular dele, pluga o microfone de lapela dele e ele grava o caos dele, né, do jeito dele. E aí ele repassa esse arquivo de áudio para o editor de som dele, que eles têm uma sintonia muito grande, eles nem se conhecem, sabe? Foi uma parceria que surgiu, digamos, do acaso, né? Eles moram em cidades diferentes, em estados diferentes. Um mora no Paraná, outro mora aqui em Santa Catarina, né? Um mora na cidade de Cambé, no Paraná, outro mora acho que em Blumenau, Santa Catarina. Ah, e assim, mas eles têm essa sintonia. O editor faz todo o processo no áudio, faz toda a pós-produção, coloca toda a sonoplastia, coloca música de fundo, coloca tudo e fica fantástico, 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 né? Mas isso leva um bom tempo para ser feito. Não é assim feito de um dia para o outro, né? Demora um bom tempo. Tanto é que eles fazem o podcast deles, eles, como muitos podcasters fazem, né? Transformam em temporadas. Então, tem temporada 1, 2, 3, 4, 5, 10ª temporada, que nem os seriados de televisão, né? E cada temporada tem 10, 12 episódios, mais ou menos, por aí, né? E assim ele vai gravando os áudios dele e vai mandando para o editor de som, né? Às vezes eles chegam a ter 2 temporadas feitas com antecedência, né? Mas demora um tempo. Então, assim, muita coisa que acaba se escutando dele já foi feito há algum tempo. Só que entra na temporada X, não entra na temporada Y, entra na temporada X, né? E outros vão entrar na temporada W, sabe? Assim. Então, assim, tentando finalizar isso, né? Para fazer uma boa narração, gostar de ler, saber ler, gostar de ler em voz alta, né? Ter um microfone, aquele que estiver dentro das nossas possibilidades, gente, sabe? Aquele que estiver dentro das nossas possibilidades. Pode ser, inclusive, o do celular, né? Plugado com o fone de ouvido, que tem um microfone, e a gente pode fazer, né? Ajustar as configurações de som no notebook, no computador, né? E ir lá nas configurações de som e aí ir testando e escutando como é que ficou o som, né? Pode colocar em 100% lá e ficar muito ruído, aí tu diminui para 60%, 50%, 70%. Aí vai vendo essa quantidade de ruído que possa estar existindo, né?
E, assim, usar um software de captação de áudio, né? Seja no celular, seja no notebook, seja no computador, ou, ou num gravador de som, né? E, assim, como eu já falei, eu comecei usando o Audacity. E ele ou o Audacity, né? E ele tá de graça aí na internet. Aí a gente tem que começar a descobrir o software, né? O programa. Como gravar, como é que a gente faz o corte. O programa tem até possibilidades de tirar determinados ruídos, né? Que a gente seleciona uma parte onde não existe fala nenhuma, porque normalmente se indica para se deixar antes ou depois uns 5, 10 segundos, 20 segundos, sem gravar nada, sem falar nada, só para o microfone captar o som ambiente, para depois a gente mostrar isso para o software, né? E dizer assim, ó, obtém esse modelo de som. E esse modelo de som eu quero tirar, entendeu? E ele retira aquele ruído. Aí tu seleciona todo o áudio e manda ele executar e todo aquele ruído sai, né? E isso é testando, verificando como é que tá. Ah, ficou assim, tá legal, esse percentual tá bom, esse percentual não tá bom, o volume do microfone tá baixo, precisa aumentar um pouco mais. É testando, 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 né? Então, assim, os softwares e os plugins, os VTS, né, tiram os ruídos, tiram os ruídos, né? Então aí vai depender muito da nossa sensibilidade para a gente não dar muito percentual nisso, porque de repente pode abafar demais a voz. Só que a gente sempre tem como reverter, né? A gente utilizou, não gostei, reverte, aí muda, altera lá, né? Altera a configuração no computador, no PC, no volume do celular, né? Então, é teste, é teste e teste, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Tem um monte de tutoriais no YouTube. Um monte de tutoriais. Tem alguns que são muito simples, que são diretos e dizem: façam isso assim, 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 assado, que vai funcionar. Claro, sempre o cara está falando em relação à voz dele. Pode ser que para nossa voz não funcione. Mas aí a gente vai testando outras possibilidades, né? Para ver se, porque cada um tem um timbre de voz, tem uma sonoridade, tem diversas coisas na voz, né? Essas coisas de frequências graves, médios e agudos, que eu não entendo muito bem e que eu passo muito de ouvido, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? A gente sempre também tem que estar pensando no conteúdo que a gente vai estar fazendo. Para quem? Para que tipo de plataforma? Se é só narração, se vai ser em vídeo, né? Se é somente áudio ou vai ser áudio e vídeo, se vai ser audiovisual. E lembrando que, assim, os sons de câmeras que gravam, principalmente as fotográficas, a captação, são muito ruins porque elas não foram feitas para captar som. Elas foram feitas para fotografar. Mas elas gravam. E às vezes gravam com uma qualidade muito incrível, a questão de imagem, né? Então, o que que se faz, né? Sabendo que os sons das câmeras, inclusive das webcams,
As webcams não são, os microfones não são dos melhores, né? É ter um microfone externo ou um gravador externo, né? E gravar junto, automaticamente, né? Tanto é que normalmente a gente, quando faz um áudio-vídeo, um videobook, isso seria um videobook, porque é áudio e vídeo, né? A gente depois tem que sincronizar o som que a câmera pegou com o som que o microfone pegou, que o gravador de som pegou. Então a gente normalmente faz a claquete, né? Mas a gente pode bater palma, 3 palmas, porque aí a onda sonora vai aparecer lá e a gente vai colocando, vai ajustando, né? Existe um programa chamado Pluralwise, né, que faz esse trabalho, né? Que a gente encontra, a gente pode encontrar na internet o Pluralwise, né? Mas já existem outros programas, se não me engano, o Premiere faz isso, essa sincronização, o Filmora mais recente faz essa sincronização também, né? Mas enquanto a gente não tem esse programa de edição, né, que faz parte da pós-produção, principalmente se for áudio e vídeo, a gente vai, né, vai no olho. Por isso, a palma ou a claquete, né, que se usa muito no cinema, que é para marcar o som, para marcar o início da sincronização do som, né? Pensar também que quando a gente for gravar em vídeo, como por exemplo eu estou fazendo agora, eu poderia ter uma iluminação muito melhor aqui, né? Mas essa aqui eu acho que tá legal, acho que tá legal, né? E até pelo meu espaço eu não tenho como colocar uma iluminação maior aqui, embora eu até tenha, né? Mas eu não tenho como colocar porque essa iluminação que eu tenho, ela é grande, são softbox, que inclusive no YouTube tem tutoriais de como se construir o seu próprio softbox com papelão. E funciona legal, né? Ou usando uma luminária auxiliar, sabe, para criar um clima e tudo mais. Tudo vai depender do que se está fazendo, né? Existem vídeos meus aqui no canal do YouTube, de eu interpretando alguns textos, em que eu apagava todas as luzes e deixava somente uma luz auxiliar de 40, de 60, que assim, do lado, e o restante ficava escuro, né? Pelo menos eu tentava, né, deixar praticamente tudo escuro, né? Mas nem sempre dava, mas ficava. Então ficava um lado claro do meu rosto, o outro lado escuro, né? Então isso sempre vai depender, né? Agora se vai fazer uma videoaula, precisa ter uma boa iluminação, né? Se vai fazer uma videoconferência e dar e fazer uma videoaula através de videoconferência, precisa ter uma boa iluminação, precisa, né? E ter ciência, né, de que vai precisar de um microfone ou um gravador externo. E aí existem os mais diversos tipos de microfones, de gravadores externos, sabe? Se for gravado num bom estúdio, né, que tem uma bela de uma mesa de som, tudo fica mais fácil, tudo fica bem melhor, né? Mas, gente, é trabalhoso mesmo, né? Então, é ter isso em mente, né? Então, assim, a gente tem que estudar a esse respeito, ir atrás de tutoriais, tem muitos no YouTube, muito, como eu disse,
Alguns serão bem simples, irão direto no assunto, outros serão mais técnicos, a gente não vai entender muito, mas a gente vai estudando, vai estudando. Para finalizar, gente, assim, uma boa narração, em realidade, vai depender de nós mesmos, né? De nós mesmos. Os equipamentos vão ajudar a melhorar o trabalho que a gente fez para termos um resultado melhor, principalmente na pós-produção, entendem? Dentro daquilo que a gente espera que nos agrade e agrade quem vai estar vendo ou ouvindo, tá? Isso poderia fazer parte de um curso? Poderia, entendeu? Mas assim, eu estou respondendo a pergunta deste inscrito, né? E eu acho que responde a muitas perguntas que vocês fazem também. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, né? Para tentar sanar algumas coisas, né? Então, assim, equipamento, nossa, é legal, é muito legal, muito legal. Quanto mais qualidade nós tivermos na nossa produção e na pós-produção, aliás, muita coisa se resolve na pós-produção, né? Devido aos equipamentos, aos softwares e aquilo que eles nos permitem fazer, né? Muitos softwares já vêm com seus VTS, com seus plugins, sabe? Para deixar a voz mais suave, mais quente, mais grossa, né? Mais fina, né? Aquilo que eu disse outro dia, né? Tem plugins que fazem a gente ter voz de Alvin e os Esquilos. Assim como tem plugins que nos fazem ter a voz de Darth Vader, né? Ficar com a voz de Darth Vader. Ou fazer aquela voz que teve no filme lá do Thanos, né? Fazer aquela voz assim, né? Tem tudo isso, são plugins de voz, né? A maioria dos plugins, pelo que eu percebo, são feitos para quem trabalha com música, né? Muita coisa que trabalha com música e para quem canta, para voz cantada, não para voz falada, né? Mas aí a gente vai adaptando, né? Então, assim como tem programas que tu cria músicas virtualmente, né? Tu cria músicas virtualmente, né? Tu não existe um piano real, não existe um violão real, né? São programas que imitam, né? Que são de inteligência artificial, que tocam as notas e transformam em música. Entendeu? Então, tem um universo aí hoje em dia na tecnologia que nos ajuda, né? A melhorar a qualidade da nossa gravação, da nossa narração, né? De melhorar a tonalidade da nossa voz, como eu já disse, deixar ela mais grave, mais aguda, sabe, normal, até inclusive de aumentar a rotação da nossa voz, sabe? E tudo isso vai da gente ir estudando e indo vendo, sabe, vendo como é que fica, exercitando, gravando, regravando, fazendo outra vez, não gostei disso, agora quem sabe assim, quem sabe assado, né? Então, assim, volto a dizer, equipamento, vamos usar aquilo que a gente tem. Tem microfones de 5, 6 mil, 10 mil reais e tem microfone que se compra por
cento e poucos reais no Mercado Livre. E que a gente, sabendo utilizar, a gente sabendo configurar, né? Legal, fica ótimo, fica legal. E aí vai depender de nós também, do dinheiro que a gente tem para poder estar gastando e investindo, né? Eu investi muito, eu já investi muito. Hoje eu vejo coisas em termos de equipamento que eu fico doido para ter, fico louco para ter. E aí, mas primeiro eu hoje começo a me perguntar, vai me servir? Vai mudar alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa? Né? A minha última aquisição foi uma placa de vídeo, né? Que, por exemplo, me permite, neste software que eu estou usando para fazer a gravação, né? Me permite, por exemplo, fazer o desfoque de fundo. Dá, inclusive, para estar colocando um fundo falso, mas não fica muito legal. É só a gente se movimentar, a gente vê que o fundo é falso, né? O ideal seria ter um chroma key, né? E colocar um fundo, e aí a gente poderia se movimentar de boa, que ficaria legal, né? Ficaria legal. Como a gente vê na televisão, né? Os caras se movimentando dentro de um cenário que não existe, que é tela verde, como nos filmes, que é tela verde ou tela azul, né? Isso vai depender do gosto do freguês. Alguns usam a tela verde, outros a tela azul, a vermelha, depende da cor que a gente quer tirar. Obviamente, por exemplo, se eu estivesse usando um fundo verde aqui, eu não poderia estar usando essa jaqueta aqui, porque sumiria, porque é verde, né? Então, assim, eu não poderia estar usando ela, porque iria sumir também. Eu teria que botar uma outra roupa de uma outra cor que não fosse verde, entende? Então, assim, a gente vai aprendendo essas coisas todas. Então, é isso, tá? Eu espero que eu tenha respondido a pergunta desse inscrito, que eu achei muito pertinente, e ter trazido um conteúdo para vocês, né, de muitas perguntas que vocês têm. Eu estou tentando ser o mais simples possível, até porque eu não tenho técnica, eu não conheço muito da parte técnica. O meu aprendizado é empírico, é indo atrás dos tutoriais e testando, vendo se fica legal, se não fica legal. Já teve audiobooks que as pessoas reclamaram que o som estava baixo, que a música estava muito alta, sabe? Mas que para mim aqui estava legal, entende? Mas, de repente, no equipamento de quem estava ouvindo, não estava, né? O som de fundo estava atrapalhando na narração. Então, assim, é subjetivo isso. E é estar atento, né? E estudar, né? E estudar. Qual o microfone melhor? Sei lá qual é o microfone melhor, sabe? Tem uns BM800 que são incríveis. Um dos meus primeiros foi um Arcano Black, que é muito legal, sabe? E é USB, não precisa de interface de som, tu já liga na USB, ele já é reconhecido. E aí é ir mexer nas configurações do computador e nas configurações do software, né, do programa que vai se utilizar para fazer a gravação do áudio, né? Porque normalmente, assim, nos tutoriais o pessoal não fala que de mexer nas configurações
do áudio dentro do notebook ou do computador, né? Ali onde aparece o sonzinho, tu ir lá e clicar em sons, né? Reprodução, gravação, sabe? Ninguém fala disso, mas tem que ir lá, tem que ir lá para colocar o ajuste que eu quero do microfone, sabe? O ajuste que eu quero da reprodução, né? Quando a gente quer aumentar o volume na reprodução, a gente vai ali no alto-falante e corre, né, para aumentar. Aí aparece, isso, principalmente quando a gente está com fone de ouvido. Ouvir muito alto pode prejudicar a sua audição. E aí tu põe permitir, e aí tu consegue arrastar, né, para um volume maior, né? Então, tem essas coisas, né? Eu, sinceramente, eu nunca encontrei um tutorial que falasse claramente das configurações que o computador, que o notebook, que o celular precisa ter no som. Nunca, nunca, nunca. E isso é subjetivo, porque vai depender de cada máquina, vai depender do notebook, vai depender do computador, vai depender do celular. Entendeu? Mas este é um primeiro passo, né? Mexer nas configurações de gravação e reprodução de som, né? E depois na gravação, ir na gravação e habilitar o microfone, né? Que pode ser o Arcano Black, tu vai lá, esse aqui que vai ser o meu equipamento padrão para gravação. Quando abrir o Audacity, ir lá na configuração do Audacity do microfone. Aí também lá também se pode colocar o quanto que se quer de volume no microfone, né? E assim, tem um monte de coisas para se fazer depois da narração, né? Se normaliza o som, se coloca em quantos dBs a gente quer, se tira o ruído, tudo isso, né? Os programas têm os seus VTS próprios igualmente, né? E se pode conseguir esses plugins, né? Por fora também, né? Sempre pensando no conteúdo que a gente vai fazer e para quem a gente estará fazendo e o que a gente vai precisar, o que a gente acha que a gente precisa. Então, assim, equipamento bom é ótimo. Ter um espaço completamente sem ruído, sabe? Que não entre sons externos é o ideal, né? Saber que tudo provoca ruído, mesmo que a gente não escute, sabe? Provoca ruído. O computador tem o ruído da ventoinha, tem ruído do ventilador dele, o microfone tem o seu ruído, os fios têm ruído, o monitor tem ruído, sabe? Tudo tem ruído, tudo tem ruído. Muitas vezes a gente não consegue escutar esses ruídos, mas existem. A nossa voz, a nossa língua faz ruídos, né? A nossa dentadura faz ruídos, entende? Então, assim, tudo faz ruído e a gente tem que estar atento a isso, tá? E muitas vezes a gente consegue, como é que se diz, mascarar um pouco esses ruídos, né? Floreando as coisas, colocando uma sonoplastia, colocando um som de fundo, né? Que meio que esconde esses ruídos. Existe um ruído nas minhas gravações que me incomoda sobremaneira. Tem, sabe?
Só que aí eu tenho que ir lá no espectro, né? E tirar, e tem que saber onde que está exatamente. Aí tem um pincelzinho lá que a gente passa, isso no Audition, né? Que eu uso hoje em dia. E a gente passa novamente o som e tem lá aquele plec. É um plec, é um ruidinho de nada. Mas que no fone de ouvido me irrita profundamente porque não é uma coisa constante, é de vez em quando que ele aparece. De vez em quando que ele aparece. E aí eu fico pensando, pode ser da rede elétrica, né? Pode ser da estática, mas ele está lá. Ele está lá, ele aparece, né? E cuidar da nossa voz, cuidar da dicção, né? É isso, gente. Tá bom? Acho que ficar por aqui tá de bom tamanho, porque senão a gente vai acabar se estendendo. Eu, como sempre, acabo me estendendo muito. Mas é por aí, tá bom? Eu espero que tenha servido para vocês esse vídeo, né? De resposta que eu fiz a um inscrito. E como eu recebi uma resposta assim em vídeo, eu achei muito legal e aí resolvi fazer o vídeo da mesma forma. Eu acho que é importante isso, né? Eu gostei do formato. Gostei do formato. Quem sabe eu utilize mais vezes. Tá bom? E é isso, né? Não vou fazer propaganda do Pix, não vou fazer propaganda do Apoia-se, do Valeu demais. Não, não vou, tá? E acabei fazendo, né? Então, é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha servido para vocês e vocês passem isso adiante para outras pessoas, sabendo que o tio Carlão aqui não é técnico, não é técnico. Não sou técnico de som, tá? Eu sou fução e faço a coisa muito de ouvido, tá bom? Então, vou da minha sensibilidade. Da minha sensibilidade quando eu faço os cortes, quando eu faço a narração, quando eu tenho que fazer regravação de partes que não saíram corretamente, porque eu tenho que escutar e digo, olha, essa palavra não saiu certa e tem que, né? Muitas vezes eu só vou perceber isso no outro dia e o outro dia é outro dia, as condições climáticas já são outras, então isso altera igualmente, né? Então, porque eu não tenho um ambiente próprio, né? Então, o calor influencia a umidade. Hoje, por exemplo, esses últimos dias têm sido de chuva, né? Hoje está chovendo, né? Então, tudo isso influencia. Eu escuto a chuva aqui da janela. Tudo isso influencia o calor, o frio, a umidade, o tempo seco. Tudo isso vai influenciar em todos os equipamentos e em nós também, certo? Então é isso. Beijo do tio Carlão e até a próxima, tá ok? Encerrando a gravação aqui agora. Fui!